Qual é a coisa, qual é ela? Que é um dos maiores indicadores da idade e que provavelmente também é o maior fator para o envelhecimento. É a resistência ao recomeçar, ao começar de novo. Isto é algo com que qualquer criança não tem problema nenhum, mas conforme a idade vai avançando, mais resistência temos ao recomeçar. E quanto mais idade temos, né? Quanto mais velhos somos, mais essa resistência aumenta e mais achamos que não podemos, não conseguimos ou não devíamos. Né? O recomeçar não é visto como uma coisa boa, é visto como um sinal de que algo antes estava a falhar, algo antes era mau e agora temos que, não é, voltar a começar tudo de novo, voltar a fazer, voltar a investir de nós, voltar a dar de nós, voltar a descobrir, voltar a ser algo, não é? Quando a crença comum é que a partir de uma certa idade já devíamos estar completos, já devíamos estar finalizados e simplesmente a viver a nossa vida que já estava determinada e estabelecida. Muita gente, quando pensa em recomeçar, sente estas limitações que eu falava antes, não é? Desde para quê? Não é? Para quê? Para que eu vou recomeçar agora? Para quê? Como é já está bom o suficiente, ou como é até já é muito bom, ou agora já não tenho idade para isso, já não tenho tempo para isso, o meu corpo já não deixa, eu já não consigo, já não tenho o que é preciso, já não tenho como conseguir, ou então há esta resistência de, não é, eu não consigo, eu não consigo, lá está, já não tenho forças para isso, já não tenho capacidades para isso, ou então até eu não devia agora com esta idade de estar a recomeçar, não é? E mesmo aquela pessoa que até se permite recomeçar e quer esse recomeçar, muitas vezes sente também estes travões, todas estas limitações, não é? Todos estes pensamentos que se metem à mistura, principalmente, como eu dizia, não é? Conforme a idade vai avançando, porque há todas estas crenças, não é? Que estão agarradas à idade e ao que nos é permitido, não é? Fazer e recomeçar. A criança pode, depois de uma certa idade, já não devíamos, já devíamos de ter tudo certinho, direitinho e de saber tudo, não é? E isto traz o quê? Traz sentimentos de vergonha, traz sentimentos de culpa, traz aqueles tais, lá está, aqueles tais sentimentos de estarmos a falhar, de não sermos bons o suficiente, de não é, estarmos a errar. E isto faz a pessoa não se permitir então começar de novo, deixa-se estar onde está. E eu quero deixar aqui esta nota porque assim, eu não estou a dizer isto de forma nenhuma para incentivar ou empurrar ninguém, não é, a mudar, seja o que for na sua vida, seja no trabalho, seja num relacionamento, seja em que aspecto for da sua vida. Até porque, aquilo que eu também digo sempre, não é, porque eu acredito nisso, não nos adianta estar a mudar, seja o que for na nossa vida, sem nos mudarmos a nós primeiro, não é? Porque para onde nós vamos junto. E vamos acabar por nos meter nos mesmos tipos de situações, não é? Trazer os mesmos problemas para a nossa vida. Por isso é assim, não nos adianta estar a mudar algo, não é? Lá está, a largar uma coisa e ir atrás da outra só para eu me livrar daqueles problemas, porque o mais certo não, vamos de uma forma ou de outra esbarrar-nos com esses mesmos problemas. Por outro lado, não é? Também, muitas vezes, a forma de nós conseguirmos fazer essa mudança em nós é fazendo também primeiro essa mudança. Ou seja, por exemplo, alguém que está num relacionamento que é extremamente abusivo, não é? Não vai ficar nesse relacionamento abusivo até que se resolva, não é? Resolva seja o que for em si, que continua a remeter para esse tipo de situação, não é? Não vai dizer, ok, eu vou ficar agora aqui, porque senão eu vou atrair outra vez o mesmo tipo de pessoas, é assim. Muitas vezes lá está, até essa coragem para dar esse passo e largar aquela situação já é dizer, não, eu amo-me mais do que isto, eu mereço mais do que isto, eu vou encontrar melhor e mesmo que esse melhor ainda não seja aquele melhor que merece e que seria o melhor para si, pelo menos há de ser um bocadinho melhor. Mas volto a dizer, isto não é para ninguém
não é? Fazer mudanças drásticas na sua vida, porque não é essa a forma de fazermos as coisas, mas é para a pessoa não sentir, lá está, começar a largar essa vergonha, essa culpa e esses sentimentos de estar a falhar quando tem ou quer de recomeçar. Porque assim, quando é que nós recomeçamos? Normalmente, na maioria dos casos, é quando a vida obriga a isso, não é? Algo aconteceu e agora estou a ser obrigada a recomeçar. E isto é sempre muito complicado, não é? Porque lá está, a pessoa sente... Primeiro é aquele olhar para aquele antes, não é? E se estamos a recomeçar, algo antes não deu certo, não é? Não deu certo, não era bom, deixou de existir, correu mal, seja de que forma for. Logo, há um sentido de estar a falhar. Até porque os outros também vão olhar, não é? Ou nós vamos achar que os outros vão olhar e é isso que vão estar a ver. Que nós falhamos, estamos a recomeçar porque falhamos. Não é? No relacionamento, porque o relacionamento antes falhou. Porque numa atividade profissional aquilo falhou. Porque numa atividade, até num hobby, num passatempo, seja o que for, porque aquilo falhou. E primeiro é assim, temos que começar também a não dar tanta importância ao que os outros pensam, não é? Isto é o principal e é sempre o mais difícil. Porque se vamos estar preocupados com o que os outros pensam e a observação e a opinião dos outros sobre o que está a acontecer, então é que nunca vamos a lado nenhum. Porque, como eu dizia, assim, estas crenças em relação ao recomeçar e à idade são gerais, estão muito enraizadas em toda a sociedade, estão muito presentes em todos, por isso assim, se já é difícil nós livrar-nos dessas crenças em nós, não é? Ou resolvermos essas crenças em nós, como é que nós vamos agora estar a querer resolver isso em todos os outros? Não vai acontecer, não é? Não vai. Primeiro não temos esse poder e mesmo que nós tivéssemos esse poder, primeiro que nós fôssemos fazer isso em cada um deles, meu Deus, nunca mais chegávamos a lado nenhum, não é? Por isso assim, temos mesmo que pôr os outros fora da equação e resolver simplesmente isto em nós, não é? E então, como eu dizia, assim, lá está, todas estas crenças vão causar estes sentimentos e é normal e também temos que reconhecer esses sentimentos e dar-lhes espaço para eles respirarem, não é? Não vamos abafar, não vamos também fazer de nós errados por causa disso, mas entender o que se está a passar, não é? Porque é estas crenças, lá está, eu não devia, ou eu não consigo, eu não devia. Olha, eu agora com esta idade estar a recomeçar, não é? Seja em que área for. E isto, como eu dizia assim, isto é o mais comum, é quando a vida obriga e depois também há alturas em que a pessoa escolhe, não é? A pessoa decide, diz assim, não, chega, basta, não é isto que eu quero, ou então eu descobri outro algo que eu gosto mais e eu vou-me atrever a ir atrás disso. E mesmo que seja a pessoa a fazer essa escolha por si só, não é dizer assim, não, é aquilo que eu quero, por vezes também torna-se complicado. Aqui já não há, poderá já não haver tanto, mas muitas vezes também acontece da pessoa também, não é, levar junto consigo a vergonha, a culpa. Isto quando a pessoa está a fazer esta ação, não é? Está a fazer isto, mas lá está sempre a olhar para os outros e à espera que os outros lhe deem a permissão para ela ir atrás daquilo que quer, não é? Ou seja, não, tem mesmo que não esperar e estar ok com que os outros não deem essa permissão, não é? Deixar também que os outros tenham a sua opinião e que os outros não deem essa permissão, não é? Que não concordem, que achem que é errado. Ou seja, a pessoa tem que fazer isso por si. Mas como é que nós vamos então estar ok com o recomeçar? Primeiro é assim, temos que entender que nós estamos sempre a recomeçar e nunca estamos a recomeçar. E eu vou já explicar estes dois lados. Primeiro é assim, por um lado, nós estamos sempre a recomeçar. Né? Nós nunca estamos parados. Nós somos seres energéticos, somos seres vibracionais. A nossa energia está constantemente a mudar, a transformar, a expandir. E isto acontece em todos os aspectos da nossa vida. Nós podemos não permitir que isso aconteça e bloquear, agarrar e travar, não é? Que é o que normalmente acontece e é isso que nos destrói e nos prejudica tanto, não é? Que nos bloqueia em corpo, mente e na nossa vida. Mas então, como eu estava a dizer, não é? Estamos sempre a recomeçar. Começa logo com o dia. Todos os dias é um dia novo, não é? Todos os dias é um dia novo. Nós vamos dormir, acordamos e estamos a recomeçar o dia, não é? Lá vamos nós recomeçar. Agora, recomeçamos, normalmente é o quê? É voltar a fazer sempre a mesma coisa do dia anterior, não é?
ao longo dos anos e com o passar do tempo vão havendo alterações, mas no geral acaba por ser sempre, não é, ali uma repetição do anterior, porque há hábitos, há rotinas, há todas aquelas expectativas, ou seja, há todas as coisas que nós já fazemos porque, ok, é repetir o que era antes, não é? Normalmente é assim que funciona e com a maioria das coisas, lá está, principalmente a partir de uma certa idade. Mas não, porque assim, não deveria de ser assim, porque todos os dias quando nós acordamos nós somos diferentes. Nós já pensamos diferente. Todos nós. Num dia, nós pensamos diferente do dia de ontem, não é? Do dia anterior. Nós sentimos diferente, nós temos preferências diferentes, nós queremos coisas diferentes, nós temos outro entendimento. Nós somos diferentes. Porque em cada dia, nem que sejam micro coisinhas, mas estão sempre a acontecer coisas que nos estão a dar outra perspectiva, outro entendimento, não é? Eu agora ouvi uma coisa, eu agora percebi outra, eu agora pensei outra, eu agora, não é, vi algo e esse algo até era aquilo que eu gostava. Então hoje em dia com as redes sociais, meu Deus, não é? As pessoas estão constantemente mais informação e a ver mais coisas e assim, olha, eu não sabia que isto existia, agora, não é? Agora já sei, eu não sabia que isto era possível, agora eu já sei, ou seja, então agora, nos dias de hoje, ainda muito mais isto acontece. Mas como se normalmente são estas pequeninas coisas, nós nem damos importância, nós nem notamos, não é? Isso é o que acontece, ou seja, a pessoa não percebe que isto está a acontecer, porque quando é algo que acontece e que invoca muito de nós, não é? Que ativa mais a nossa energia, não é? E normalmente é para o negativo, nós aí notamos e percebemos, não é? Eu percebi que algo está diferente, algo agora que eu queria já não quero, algo que eu nem sabia que queria agora quero, ou algo que eu não pensava assim agora já penso, ou seja, nós percebemos. Mas quando são estas coisinhas que parecem irrelevantes, nós não percebemos. Mas a verdade é ao longo do dia há sempre algo a acontecer que vai mudar, nem que seja uma mínima coisa. Por isso é assim, nós somos sempre diferentes. Logo, esse nosso dia também deveria de ser diferente. Mas nós não permitimos que assim seja, não é? Porque lá está, porque há o hábito, porque há a rotina, porque há as crenças limitantes que nos dizem aquilo que nós podemos e não podemos, e então remetemos-nos a ser quem nós somos, quem nós sabemos e mais, quem os outros sabem que nós somos, porque se nós vamos estar sempre a mudar de um dia para o outro, agora os outros já não sabem quem nós somos, e isto incomoda aos outros, e o que incomoda aos outros incomoda a nós, e é um problema, não é? Por isso é assim, nós estamos sempre a recomeçar. Estamos sempre a recomeçar. E mesmo que a pessoa trave, não é? Que é o que acontece com a maioria das coisas e não permita este recomeçar, porque quer que a sua vidinha seja sempre igual, mesmo assim, há sempre também pequeninas coisas que gradualmente vão sendo diferentes, não é? Nem que seja a pessoa agora experimentou alguma coisa na forma como faz a limpeza da casa, ou como cozinha, ou como interage com os outros, não é? Lá está, mudamos a forma, seja vez que isto assim não percebe, eu agora faço assim diferente, ou seja, nós estamos sempre a recomeçar e a mudar e a ser diferente. Isto por um lado. Por isso, se entendermos isto, talvez nos dê um ok para entendermos que estamos sempre a recomeçar e estamos. Qual é o problema? Lá está. O problema é que quando esse recomeço é uma transformação grande e é algo que é grandemente visível aos outros. Não é esse o problema? Esse é o problema. Por outro lado, nós nunca estamos a recomeçar. Não é? Nós nunca estamos a recomeçar, porque é sempre um continuar. O recomeço é visto como o quê? Como lá está, é um início, não é? É um início. O início, eu estou agora a começar de novo, seja numa coisa que eu vou ter que aprender outra vez de novo, eu vou ter que começar a dar todos aqueles passinhos outra vez de novo, eu vou ter que me adaptar a isto de novo. E é assim, mesmo que seja uma situação completamente diferente, nós não estamos a recomeçar, porque nós estamos já noutro nível, já noutra, ou seja, nós, é quase como, por exemplo, imaginem que vocês estão num jogo, não é? E há os diferentes níveis do jogo. Eu não sou muito de jogos, mas quando era adolescente, às vezes havia, nem que seja o Tetris, por exemplo, né? Jogo aqueles jogozinhos.
Mas quem faça muitos jogos, hoje em dia há muitos jogos não é? na internet, ainda mais entende isto. Ou seja, há os diferentes níveis. Quando nós passamos para um nível diferente, muitas vezes esse nível diferente é completamente diferente, quer a nível de exigência, quer a nível do que nos vai aparecer à frente e não sabemos o que é que vamos fazer. Mas o nível que estava antes preparou-nos para aquele nível à frente, certo? Ou seja, naquele nível que estava antes, que podemos até dizer que era mais fácil, nós fomos ganhando a mestria a jogar o jogo e nós estamos com outras capacidades e outras não é, habilidades para aquele outro jogo, aquele outro patamar. Por isso assim, na vida, mesmo que a gente não é, recomece, por exemplo, eu estava aqui numa situação e agora mudei e agora é outra, não é? Por exemplo, eu estava num local e agora mudei-me para outro local. E naquele local eu não conheço ninguém, por exemplo, é uma cultura completamente diferente, a forma como as pessoas vivem, aquilo que eu tenho que fazer, ou seja, a forma como eu vou agora viver o meu dia-a-dia, tenho que aprender tudo de novo. Vamos imaginar, quando é só mudar de um local para outro, depende, às vezes há mesmo mudanças de locais que realmente exigem isto, mas, ou um trabalho, seja o que for. Sim, vamos ter que recomeçar, não é? Naquilo, mas nós não estamos a recomeçar, porque nós já estamos equipados de outra forma, percebem? Por isso, eu vou dar aqui um exemplo. Eu trabalhei durante muitos anos em navios de cruzeiro. E navios de cruzeiro pode parecer a mesma coisa, não é? Ou seja, mas não é, porque dependendo da empresa para que nós trabalharmos, quer a nossa empresa direta, porque nós, por exemplo, no meu caso era um concessionário, não era diretamente para a empresa, não é? A companhia do navio de cruzeiro, ou seja, eu tinha a minha empresa para quem trabalhava, depois éramos um concessionário que estávamos no navio de cruzeiro. Ou seja, dependendo da empresa para quem nós trabalhamos e dependendo do navio de cruzeiro, tudo muda. Não é? Tudo muda, porque as regras são diferentes, aquilo que é esperado de nós é diferente, principalmente porque eu cheguei a trabalhar com 3 empresas diferentes, por isso é assim, cada vez eu tinha que aprender tudo de novo, todas as regras, tudo que era. Acreditem, é completamente diferente. Não vale a pena agora estar neste vídeo, né, explicar isso, porque ia ser uma história longa demais, mas é completamente diferente. Mas depois mesmo o próprio navio de cruzeiro, a própria companhia de navio de cruzeiro, eu trabalhei em tantas diferentes e eu tinha que aprender tudo, mesmo às vezes os códigos, não é? Por exemplo, de um alerta de homem caiu à água, é diferente, ou seja, tínhamos que aprender o que podemos, o que não podemos, como temos que agir, como não temos, ou seja, acreditem, principalmente quando estamos a começar todo aquele início tudo isto é uma experiência de vida muito intensa e depois com isto tudo ainda mais. Ou seja, eu estava sempre a recomeçar, sempre que eu ia eu estava a recomeçar. Para além disto, mesmo que fosse numa mesma companhia de cruzeiro, há sempre alteração, não é? De gerentes, de pessoas com quem nós trabalhamos, de clientes, mas então a mudar ainda de companhias, então é que era literalmente tudo de novo, não é? Criar novos relacionamentos, porque mesmo nos relacionamentos, sempre que nós conhecemos uma pessoa nova, nós estamos a começar um relacionamento, não é? Algo novo. O que muitas vezes é bom, porque ainda não aprendemos nada de negativo sobre a pessoa, não é? Mas estamos ali, lá está, nesta descoberta, nesta aprendizagem que é tão bom. E eu tinha todo este recomeçar. Mas ao mesmo tempo, sempre que eu ia, não é? Eu já era diferente, porque eu agora já tinha mais autoconfiança, eu já tinha um outro à vontade, eu já tinha uma outra disposição, eu já estava mais equipada a nível mental e emocional para lidar com isso do que na primeira vez. Logo, não é exatamente um recomeçar, não é? Para dar também aqui só um exemplo, por exemplo, houve uma situação que aconteceu logo no meu primeiro cruzeiro, no meu primeiro contrato, fui para o navio, onde já para o final eu tive que mudar, lá está, estava numa companhia e mudei para outra, não é? Isto logo no primeiro, e nessa mudança, sozinha, e eu ainda estou inocente, estou novinha, ir de avião, fui para Nova Iorque e depois de Nova Iorque para Los Angeles, e Nova Iorque foi logo a seguir ao 11 de setembro, sabem, imaginam, não é? Todo aquele rigoroso, passar na alfândega, no aeroporto.
era impossível, não é? Apanhar o outro voo, perdi o outro voo. Com isto acabei por ser, não é, colocada num hotel, por acaso muito bom, mas num hotel, depois, ou seja, atrasou tudo completamente, porque eu tinha um voo estipulado naquele dia, ia chegar aos Los Angeles naquela noite, tinha um hotel onde ia ficar em Los Angeles e depois, logo na manhã, ia apanhar, ou seja, já estava tudo terminado pela empresa, não é? Ia apanhar o táxi e ia para o navio de cruzeiro e logo ainda de manhã, início da manhã, entrava no navio. Ora, com isto tudo,